graça e a paz do Senhor Jesus Cristo, mais uma vez para você, estou aqui de volta para mais uma mensagem da parte de Deus para o seu coração. Eu sou o pastor Levi e estou aqui para falar de Deus, da sua palavra, para todos vocês que me assistem através do YouTube, o que sou muito grato por isso. Hoje uma manhã fria, mas com o coração aquecido para falar das coisas do reino de Deus. Eu quero ler um texto da palavra do Senhor que se encontra no Evangelho segundo escreveu o evangelista João, capítulo de número 18, os versículos 37 e versículo de número 38, que diz assim: Respondeu Jesus: O meu reino não é deste mundo. Se o meu reino fosse desse mundo, lutariam os meus servos para que eu não fosse entregue. Mas agora o meu reino não é daqui. Disse-lhe, pois, Pilatos: Logo tu és rei? Jesus respondeu: Tu dizes que eu sou rei. Eu para isso nasci e para isso vim ao mundo, a fim de dar testemunho da verdade. Todo aquele que é da verdade ouve a minha voz. Disse-lhe Pilatos: Que é a verdade? E dizendo isto, voltou até os judeus e disse-lhes: Não acho nele crime algum. Disse-lhe Pilatos: Que é a verdade? É baseado nesta pergunta de Pilatos, dirigida a Jesus, que eu quero fazer essa reflexão, trazer essa meditação para você nesta oportunidade. O que é a verdade? Meus queridos, esta pergunta ela vem se repetindo ao longo dos séculos da história da humanidade, antes e depois de Pilatos tê-la feito a Jesus. Só que Pilatos ele não estava preocupado de fato em saber se existia uma verdade a se saber, a se conhecer. Ele simplesmente, talvez até ironicamente, perguntou: o que é a verdade? Como se de outra forma ele estivesse perguntando: acaso existe verdade? Que verdade? Não há verdade. Foi uma pergunta retórica, ele não esperava a resposta. É tanto que, logo que ele faz a pergunta, dizendo isso, voltou-se até os judeus. Não esperou resposta, explicação de Jesus, uma fala de Jesus acerca da verdade, embora que Jesus tenha dito que para isto nasceu e para isto veio ao mundo, a fim de dar testemunho da verdade. E, ironicamente, Pilatos então pergunta: o que é a verdade? Mas eu pergunto para você: você crê que existe uma verdade absoluta? Há verdade absoluta ou tudo é relativo? Meus queridos, esta pergunta ela vem se repetindo ao longo dos séculos, onde intelectuais, filósofos, religiosos, muitas pessoas de muitas classes, de variadas classes, perguntam: o que é a verdade? Existe uma verdade a se conhecer? Sim, existe. Já inicio afirmando isto. A palavra do Senhor, nela, como palavra de Deus, nos revela o que é a verdade. E a resposta está na Bíblia. Só que a verdade não é a sua nem a minha verdade. Não é a verdade do filósofo, não é a verdade do intelectual, não é a verdade do religioso, é a verdade de Deus. Esta é a verdade. E como conhecer a verdade de Deus? Deus a revelou de duas formas específicas. A revelação de Deus, que é única, que é absoluta, foi revelada da parte de Deus de duas formas. A primeira, ela foi revelada de forma escrita. Segundo, a verdade de Deus depois foi revelada de forma pessoal. Portanto, a revelação de Deus revelada de forma escrita e revelada de forma pessoal. A forma escrita da verdade está aqui. A Bíblia Sagrada é a palavra de Deus. A verdade de Deus é revelada de forma escrita ao longo de 1600 anos, através de 40 escritores, nas mais variadas épocas, condições, situações.
mas é a verdade de Deus. E o primeiro a ser usado por Deus para escrever a verdade de Deus foi Moisés. Lá em Êxodo 17:14, capítulo 17, verso 14, Deus se dirige a Moisés e diz: escreve tudo isto para a memória em um livro. Esta é a primeira ordenança divina para que a Bíblia fosse escrita. E nos diz Pedro, na sua segunda carta, capítulo 1, versículo de número 21, ele diz assim, que a Bíblia, a palavra de Deus, essa verdade revelada de forma escrita, ela não foi por vontade humana, mas homens santos escreveram-na da parte de Deus, movidos pelo Espírito Santo. Glória a Deus. Não foi uma vontade particular de um homem, de Moisés ou de qualquer outro, que simplesmente teve a ideia e vou escrever isso. Não, foi uma ordenança divina. Foi da vontade de Deus que a sua verdade, a verdade de Deus, fosse revelada inicialmente de forma escrita. Escreve tudo isto para a memória em um livro. Portanto, não foi de vontade humana. Agora, homens santos, eles escreveram, inspirados pelo Espírito Santo, da parte de Deus, movidos pelo Espírito Santo. E aí nós temos um escrito na palavra, no Novo Testamento, segundo escreveu Paulo, na segunda carta a Timóteo 3,16, onde vem uma afirmação tremenda quanto à Bíblia ser palavra de Deus, revelada por Deus, inspirada por Deus. Diz a palavra: toda a Escritura, na sua totalidade plena, a inspiração plenária da Bíblia Sagrada, toda a Escritura, ela é divinamente inspirada e proveitosa para ensinar, repreender, corrigir e instruir em justiça, para que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente preparado para toda a boa obra. Na versão atualizada da Bíblia diz que toda a Escritura é inspirada por Deus. Os escritores, os 40 usados por Deus, eles receberam de Deus a inspiração para escrever a palavra de Deus, não deles. Claro, no modo deles, no estilo deles, na realidade deles, porém, na essência da mensagem, da palavra, da verdade revelada, verdade absoluta de Deus, foi inspirada pelo próprio Deus. Portanto, palavra de Deus e não palavra do homem. Louvado seja o nome do Senhor. Mas, meus queridos, é necessário conhecer a Bíblia como palavra de Deus, a mensagem contida nela, o que ela nos fala. Este é o manual do Criador. Todo criador de alguma coisa, de alguma invenção, de um eletroeletrônico, um eletrodoméstico, um automóvel, traz lá o seu manual de instruções para se saber usar, para se saber utilizar da melhor forma possível. A Bíblia é o manual do Criador, Deus, a verdade de Deus em como nós, seres humanos, devemos nos conduzir, devemos, digamos assim, funcionar nesta vida, neste mundo, para Ele e para a glória dEle. Agora nos diz a palavra: errais, por não conhecer as Escrituras, nem o poder de Deus. Mateus capítulo 22, verso 29. Mas o próprio Senhor Jesus disse na sua oração sacerdotal, no capítulo 17 de João, versículo de número 17, ele diz: santifica-os na verdade. A tua palavra é a verdade. Essa foi a afirmação de Jesus acerca da palavra de Deus. A tua palavra é a verdade. A verdade. Não uma verdade, mas a verdade. Portanto, absoluta verdade de Deus. O que é a verdade? A verdade é a verdade de Deus revelada na sua palavra, revelada de forma escrita, conforme Ele assim inspirou os escritores para assim fazer. Mas segundo, o que é a verdade? A verdade de Deus, ela veio no segundo momento, de forma mais ampla e definitiva, de forma pessoal. A escrita, a Bíblia, ok, está aqui. Mas aí depois Deus, então, Ele pretendeu, de uma forma muito mais direta e concreta e pessoal e objetiva, revelar a sua verdade de uma segunda forma, de forma pessoal. E que verdade pessoal é essa? Jesus Cristo é a verdade de Deus
revelada em pessoa ao mundo, à humanidade. Nos diz assim a palavra do Senhor, João 1,14: o Verbo se fez carne e habitou entre nós. E diz mais: cheio de graça e de verdade. Deus se revela em Cristo, o Verbo encarnado, e vimos nele a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade, cheio na sua totalidade da verdade de Deus em pessoa para o mundo. Jesus Cristo é a verdade de Deus. A lei e os profetas, tudo que até Jesus havia sido escrito, foi a primeira fase da revelação da verdade de Deus, da verdade divina, de forma escrita. Agora vem Jesus para completar a totalidade da revelação divina, da verdade divina. Nos diz a palavra que a lei foi dada por Moisés, a graça e a verdade veio por intermédio de Jesus Cristo, nosso Senhor. João capítulo 1, verso 17. A graça e a verdade, depois da lei de Moisés, depois dos escritos do Antigo Testamento, da Torá, dos profetas, veio Jesus em pessoa para trazer essa verdade absoluta ao mundo, à humanidade. Jesus disse então aqui para Pilatos: para isto nasci e para isto vi ao mundo, a fim de dar testemunho da verdade. Aí então a pergunta de Pilatos: o que é a verdade? Até então para ele não existia essa de verdade. Uma verdade única, absoluta, real para o mundo, para a humanidade. Cada um tinha a sua, cada um fazia a sua. A sua verdade não é a minha, porque a minha é a minha e a sua é a sua. Isso é relativizar a verdade. Verdade relativa. Não, nós cremos numa verdade absoluta, a verdade de Deus, revelada de forma escrita na sua palavra e revelada de forma pessoal em Jesus Cristo, o Filho de Deus. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. E portanto, por fim, numa palavra clássica de Jesus, ele disse, conforme está em João capítulo 14, verso 16: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Portanto, ele diz: eu sou a verdade. Assim como disse na oração sacerdotal: a tua palavra é a verdade. Ele agora diz: eu sou a verdade. Portanto, fecho aqui este raciocínio de que a verdade existe. A verdade absoluta, que é a verdade de Deus na sua palavra e na pessoa bendita de Jesus Cristo. A tua palavra é a verdade, eu sou a verdade, disse Jesus. Em que verdade você está? Se não é na de Deus, não está na verdade. A verdade é a verdade de Deus. A Bíblia é a nossa regra de fé e prática, fé e conduta para a vida e para a eternidade. E em Jesus temos o caminho de acesso a Deus, ao céu, à eternidade. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim, porque eu sou, repito, o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Portanto, estou aqui à luz da Bíblia revelando a quem me assiste pelo YouTube. Não é novidade, estou reforçando o que tantos outros dizem, pregam e ensinam como crente em Jesus, de que a verdade existe, é a verdade absoluta de Deus, na sua palavra revelada de forma escrita e na pessoa bendita de Jesus Cristo. Ele é a verdade. Tenha Ele na sua vida, crendo nessa verdade escrita para ser salvo e ter direito de vida eterna. Ore comigo neste momento. Eu te dou graças, Senhor e Deus, pela revelação da Tua palavra, a verdade de forma escrita e em pessoa, na Bíblia e em Jesus Cristo, para o nosso entendimento, crescimento espiritual, na graça e no conhecimento, para um dia também estarmos contigo eternamente no céu de glória. Em nome de Jesus e por Jesus. Amém. Deus te abençoe. Obrigado por nos acompanhar. Continue nos assistindo e divulgue o nosso trabalho em nome de Jesus. Amém.